Bom, estamos aqui então no dia seguinte, depois de fazer o feitio do processo a quente de sabão. E a Martina agora vai contar pra gente como que é a finalização. Como é que é, Martina? Olá pessoal, primeira coisa, a gente vai falar sobre essa caixa que a gente está usando, essa forma. Essa forma ela é de madeira aqui por fora e ela tem esse silicone, essa forma de silicone que encaixa perfeitamente. Se você não tiver essa forma de silicone, dá para fazer, ou mandar fazer uma caixa de madeira que se desmonte as laterais e forra ela com papel manteiga, esse papel de rolo de mercado mesmo, tá? Dá certo também se você não achar essa forma. Essa forma facilita porque não precisa o papel. O sabão a quente, ele não precisa esperar até o outro dia necessariamente para cortar, porque ele endurece mais rápido, tá? No caso aqui a gente já esperou até o outro dia, então vamos desenformar ele. No silicone ele é super fácil de desenformar, é só liberar as laterais e puxar a nossa barra. Aqui a gente comentou ontem que o sabão feito a quente, ele é um sabão com aspecto mais rústico do que um sabão feito a frio, porque ele tem essa massa mais firme, mais dura quando a gente termina ele. Ele não é fluido, então às vezes fica algum espacinho, alguma coisa assim. E para um acabamento perfeito, a pessoa pode no final, quando for cortar as barrinhas, refilar ele todo, ou deixa assim esse aspecto rústico também. Para cortar o sabão, a gente vai usar aqui uma faca de preferência com uma lâmina larguinha assim, para na hora de cortar não ficar muito torto, tá? Uma lâmina um pouquinho mais larguinha assim já ajuda. O tamanho que você vai cortar depende do que você quiser, o tamanho que você quiser para você usar, tá? Eu costumo cortar duas lateraisinhas e depois cortar as barrinhas. Vamos ver como é que ele ficou? Lembrando que esse é um sabão feito a quente, sobre-engordurado com a manteiga de bacuri, por isso que ele está com essa cor. Algum sabãozinho aqui ficou sem a manteiga, né? A gente pode ver bem onde é que ficou, sobre a gordura onde não ficou. Isso é característico do sabão a quente, tá? E ele também tem o extrato de própolis, o extrato alcoólico, uma tintura de própolis, ficou com um aroma muito bom. O própolis também ajuda os óleos da forma a não rançarem, não estragarem, tá? Vamos finalizar aqui o corte. Para garantir a segurança do nosso sabão feito a quente, mesmo tendo feito a fórmula, tendo deixado uma margem de sobregordura, que é um óleo não saponificado dentro do nosso sabão, é adequado e preferível que nós façamos o teste de pH. O teste de pH é realizado fazendo uma solução a 10% de sabão em água, uma água de preferência destilada ou deionizada, em temperatura ambiente. Para fazer isso, a gente vai fazer 50 gramas de solução, ou seja, 5 gramas de sabão e 45 gramas de água, ok? Para a gente fazer o nosso teste. O sabão bem picadinho, porque ele tem que dissolver nessa água. Agora, completar 50 gramas. Nós vamos deixar a solução aqui solubilizando, o sabão um pouquinho amolecendo na água. Enquanto isso, a gente pode falar de outras questões desse sabão. O sabão feito a quente, no momento que ele vai para a forma, teoricamente 100% da soda já reagiu com os ácidos graxos, os triglicerídeos do óleo vegetal. Mas, para garantir a nossa segurança, tem duas coisas que são
prudentes de serem feitas. Uma delas é o teste de pH, para ver se não teve nenhum equívoco na fórmula, se não ficou sobrando alguma soda livre, reagente. E a outra precaução é a gente deixar um período de cura para o sabão. Quem já estudou sabão, conhece a boaria, provavelmente já ouviu dizer que o sabão feito a quente está pronto para uso logo após ser cortado. Mas isso, na verdade, é um mito, porque o sabão mesmo feito a quente, ele necessita do tempo de cura. Porque o tempo de cura não é somente terminar essa saponificação. O tempo de cura envolve também outros dois aspectos da cura. O primeiro aspecto da cura é sim finalizar toda a saponificação, então talvez 1% do reagente ainda esteja reativo e nos próximos dias ele vai ser completamente neutralizado. É uma boa ideia sempre esperar essas últimas porções. O segundo aspecto da cura é evaporar o excesso de água, o que deixa o nosso sabão mais duro e menos solvente em água, no sentido que ele vai te durar mais tempo de uso, ele vai ficar um sabão mais firme. Mesmo durante o uso ele não vai ficar muito mole. Se você usar um sabão muito fresco, talvez ele fique mole e gaste muito rápido, além de não ser completamente seguro. E o terceiro aspecto da cura do sabão, que vale a pena a gente esperar, é que o sabão ele tem uma estrutura salino-cristalina. Na verdade, o sabão ele não é um sólido, ele é uma emulsão. Ele tem partes hidrossolúveis e partes lipossolúveis. Essa é da natureza do sabão. E esses cristais de sabão, eles vão se organizando conforme o tempo passa. Então, qualidades como dureza, limpeza, espuma vão se demonstrar, vão ficar melhores e mais satisfatórios se a gente der um tempo de cura para o sabão, mesmo ele sendo a quente. Então, recapitulando, a diferença da cura do processo a frio e processo a quente é que o processo a frio demora talvez um pouco mais de uma semana para finalizar o seu processo de saponificação, para consumir todo o reagente, e o sabão a quente provavelmente em 1-2 dias esse processo já está consolidado, mas convém esperar mais tempo para que as duas outras fases do processo de cura estejam consolidadas, tá bom? Então, não é necessariamente verdade que o sabão a quente já estaria pronto para uso após 1 ou 2 dias. Convém sim dar um tempo de cura, que ele vai ficar um sabão melhor e mais satisfatório. Aqui o nosso sabão já está em solução. Vamos conferir o pH. De uma maneira caseira, a gente recomenda que se use as fitinhas de pH ao invés do pH-ômetro digital. Porque o pH-ômetro digital, ele requer que se calibre ele de tempos em tempos. E se a pessoa não tem uma formação em química ou acesso às soluções adequadas, é complicado tá deixando ele sempre direitinho como tem que ser, tá calibrando ele. Então a fitinha é uma solução caseira mais adequada e acessível. A fitinha ela tem essas cores. Depois a gente vai medir o pH para ver em qual faixa de pH esse nosso sabão vai estar. Coloque um instante a fitinha medidora de pH na solução. E vamos conferir. Aqui pela fitinha dá para ver que o pH ficou entre 9 e 10, que é um pH adequado, esperado para o nosso sabão. Ele está no pH adequado, não isenta que ele ainda tem que passar pelo processo de cura, por causa dos dois outros aspectos da cura que vão dar um sabão mais satisfatório. E qual local a gente pode usar, proceder para fazer essa cura de sabão? Eu recomendo a cura do sabão, principalmente se é um sabão que tem um fator aromático. Esse aqui tem um fator aromático
do própolis, né, aromático medicinal do própolis. Mas se ele tivesse algum óleo essencial, alguma questão mais volátil, eu sempre recomendo às minhas alunas fazer a cura dentro de uma caixa de papelão limpa e de preferência forrada com papel manteiga também para ficar bem limpinho. E você bota o sabão dentro dessa caixa de papelão e cobre com um pano fino. Por quê? Porque o papelão e o pano fino vão permitir que o sabão respire. O sabão ele tem que permanecer respirando, ele não pode ficar fechado, hermético, dentro de algum plástico, alguma coisa que não é bom para ele. Ele tem que continuar respirando. E dentro dessa caixa com o pano por cima, ele vai respirar, porém não vai volatilizar todos esses compostos dele. Ele vai ficar cheirosinho, vai manter a sua característica olfativa e ao mesmo tempo vai estar perdendo água, vai estar completando suas porções de saponificação e também desenvolvendo sua estrutura salino-cristalina adequada, que é o que proporciona um sabão durável, com espuma cremosa e tudo que a gente espera desse sabão. Esse sabão, se bem formulado, ele é adequado para corpo e para cabelo. Muitas vezes as pessoas necessitam de um tempo de adaptação para usar ele no cabelo, ou alguma fórmula mais adequada para cabelos mais oleosos ou mais secos. E como fazer esse tipo de fórmula você acha no curso de saboaria básica, né? Entender o que cada óleo proporciona no sabão. E para usar ele no cabelo, muita gente precisa de um tempo de adaptação também. Às vezes a gente tem que ser um pouco insistente nisso, da adaptação, porque se a gente usa muitos sulfatos fortes e shampoos convencionais, eles acostumam o nosso couro cabeludo a produzir sempre muita oleosidade, porque como lava demais esse shampoo convencional, aí o couro cabeludo produz oleosidade. E esse shampoo aqui, esse shampoo em barra, ele limpa, ele tem uma questão sanitária, de limpeza muito boa. Ele limpa mesmo, assim, questão de lavar as mãos antes de comer, essa questão toda, mas ele não retira toda a oleosidade, toda a camada de proteção da nossa pele e couro cabeludo. Então, às vezes, tem um tempo até que o nosso couro cabeludo, nossa pele se acostume a não produzir tanto oleosidade para repor o que o shampoo convencional, ou enfim, estava tirando sempre do nosso cabelo. Então, às vezes, os primeiros dias fica meio oleoso, alguma coisa assim. Mas existem vários textos na internet sobre adaptação, é uma coisa muito boa, a gente, quando se adapta com esse tipo de sabão, a gente poupa muito pote, né? A gente pode usar só a barrinha assim, que ela pode ser embalada só em papel. Então é uma solução muito bacana para você que está procurando alguma coisa alternativa, mais ecológica. E para embalar eles é muito importante que ele for com esse aspecto do sabão quente, tá? Mais rústico assim. Outra coisa muito importante no sabão feito assim, de óleos vegetais, tanto a frio quanto a quente, é que quando a gente embala ele precisa continuar respirando. Então a gente não pode, em hipótese alguma, fechar ele dentro de um saco plástico, num papel filme, alguma coisa assim. Ele tem que ficar ou dentro de uma caixinha de papelão, que você vai transportar, enfim, ou você embala ele com papel manteiga, com um rótulo ao redor de papel, ou também papel celofane vegetal, mas ele tem que cuidar para ser o celofane vegetal de verdade, não um plástico. O celofane vegetal ele é pura celulose, ele é transparente, parece plástico, mas não é. Também na internet você encontra alguns testes para saber se é de verdade ou não, pelo toque, às vezes colocando fogo, vendo se tem cheiro de plástico, se ele queima igual papel. Tá? Uma coisa que algumas saboeiras fazem para deixar o acabamento dele mais perfeito, não deixar essa questão aqui mais rústica, é dar uma refilada nele. Você tira essas pontinhas mais rústicas, que pode aproveitar em casa mesmo, e ele já vai ficar uma barrinha mais bem acabada. Tirar os cantinhos. Então esse foi o nosso feitio e acabamento do sabão feito a quente, hot process. Lembrando que se você tem interesse de fazer esse tipo de sabão aqui, primeiro você tem que assistir o curso de saponificação a frio para entender como se formula, quais óleos, por que funciona, porque o sabão de um óleo de oliva ele é completamente diferente do sabão de óleo de coco. Cada óleo dá um tipo de sabão. Então para você ter satisfação no que você está fazendo, é muito importante que você entenda os óleos vegetais, entenda o tipo de sabão que ele está fazendo e possa criar suas próprias fórmulas.